Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da nossa casa, SBE, Sociedade Beneficente Espírita. Sejam todos muito bem-vindos e acolhidos pelos nossos corações. Hoje tem um trio aqui, Luiz Guilherme, do Grupo da Fraternidade Oswaldo Cruz, nossa querida Sete Zia, do CE, Centro de Esclarecimentos e Estudos Espíritas. Sejam bem-vindos e acolhidos pelos nossos corações, pelos mentores das nossas casas, das demais casas, pelo nosso Mestre Jesus. E hoje o tema que será abordado será os dois lados da saudade. Saudade nos dois planos, no plano terreno e no plano espiritual. E tentaremos, com todo carinho, envolver a cada um de vocês nesta noite. E somos muito gratos por estarmos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, toda a espiritualidade, todos os mentores, esses amigos bondosos, nossos amigos familiares, que também, com certeza, nesta noite, pelo tema principalmente, estarão com permissão de nos assistir, né, através das técnicas lá, que são bem melhores do que aqui. Né? Tudo começa no plano espiritual. Então, nós iríamos fazer a prece inicial, mas conversando aqui, os três, nós decidimos colocar um vídeo que fala sobre a saudade. Então, vamos assistir, nos compenetrarmos, como uma prece mesmo, vindo dos nossos corações, com total agradecimento. A saudade. Vencido pela profunda angústia da minha mágoa, despertei quando o jovem rosto da manhã, adornado de luz, e o mar de nuvens viajeiras me convidaram para o banquete do dia. Levantei e percebi que não fora um pesadelo. A presença da sua ausência era a mais pura e triste realidade. Não sei dizer ao certo se é a presença da ausência ou a ausência da presença, ou talvez seja simplesmente saudade. Lá fora tudo respirava perfume, e os braços do vento carregando o pólen da vida cantavam nos ramos do arvoredo delicada canção. Saí a correr para fora, tentando fugir da furna escura dos meus padecimentos. A presença invisível do bem-amado fazia-me arder em febre de ansiedade, enquanto os pés ligeiros das horas corriam à frente, impondo-me fadiga e desconforto. Embriagado pela saudade, meu ser ansiava pela paz. Em vão, tentei exaurir as forças para livrar-me da dor, mas não conseguia libertar-me do punhal da melancolia, cravado no coração, e da lembrança da sua ausência. Quando, enfim, a tarde se escondeu ao longe das montanhas altaneiras, outra vez tombei em mim mesmo, extenuado e só. Naquele momento, desejei que o Todo-Poderoso me dominasse com os fortes recursos da soberana misericórdia, livrando-me de mim mesmo. Parecia que não mais suportaria o espinho da saudade cravado em meu peito, já dorido e exausto. A ausência da sua presença queimava as fibras mais sutis da minha alma. E a presença da sua ausência me feria o coração dilacerado e só. A noite devorou o dia, e ao escancarar a sua boca negra, mostrou a primeira estrela engastada no manto escuro, vencendo as sombras. Minutos depois, miríades de astros brilhantes compuseram o diadema da vitória total da luz. Só então, solitário e meditativo, compreendi como a minha canção de dor chegara aos ouvidos do Criador, que me respondeu. Ele deu uma cortadinha aí, né? Deu para
para sentir, né? Todos nós, com certeza, sentimos. Eu vou fazer uma leitura do livro, muitos já conhecem, Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier. E a leitura é bem oportuna para o tema. Os pais da terra não são os criadores, e sim os zeladores. Aí ela, já no plano espiritual, e meus filhos, inquiri mentalmente, comovida entre prantos. Ah, compreendo, murmurou meu guia invisível. As tuas hesitações e escrúpulos louvo a fetiche do teu coração amoroso e sensibilíssimo, porém, faz-se mister que tudo encares sensatamente, aceitando com resignação os ditames da vontade divina. Aqueles a quem emprestaste o potencial das tuas energias orgânicas e que representam como teus filhos o grande tesouro de amor do teu coração, são como somos, as criaturas do Pai de infinita misericórdia. Os pais da terra não são criadores, e sim zeladores das almas, que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Os seus deveres são austeríssimos, enquanto é do alvédrio ou livre-arbítrio, escolha superior, a sua permanência na face do globo. Mas a quem das fronteiras da carne é preciso que considerem os filhos como irmãos bem-amados. É necessário também que se alheiem às suas lutas e dores, porque o trabalho e o sofrimento são leis imperantes no planeta, em prol do seu próprio resgate e redenção psíquica. Nem todos sabem cumprir as obrigações paternais, e eu te felicito pelo constante desejo em bem cumpri-las. Se bem souberes proceder dentro da nossa família das almas, ser-te-á permitido velar pela tua pequena família humana no minúsculo recanto da terra em que viveste. Vence, pois, o teu mal-estar interior, como tens triunfado das mais rudes provas morais. Então, aqui mostra, né, que a dificuldade é bem semelhante à nossa aqui, e que o espírito também se tem que colaborar, né, aos poucos e aceitando. E a Maria João de Deus, ela desencarnou com 34 anos. Chico Xavier tinha 5 anos e deixou 9 filhos. Então, a gente se colocando, né, na situação dela, no plano espiritual, com as crianças todos pequenos, e o pai tendo que trabalhar, imagina a aflição. De parte a parte, mãe perdendo filho, filho perdendo mãe, enfim, muito doloroso, né? E Chico sofreu porque as crianças foram separadas, o pai teve que deixar com parentes, né? E ele ficou com uma madrinha, não muito bom, né? Sabemos bem, mas depois Deus abençoou essa família, né? Com a Cidália, que veio e reuniu de novo, né, todos os filhos. E é uma das passagens aqui. Aconselho que leiam o livro, porque mostra o quanto ela foi aprendendo, né, depois dos encontros dela com o Chico, enfim, confortando o Chico também no sofrimento que ele passou. Então, nós estamos passando
neste momento, nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Muito difícil, essa pandemia, essa situação de desencarnes, porque a gente hoje está falando aqui eu falei da mãe do Chico, mas nós vamos abordar no geral, todos que perdem seus entes queridos, né? E sofrem. É natural esse sofrimento, mas a vida nos pede uma renovação de atitudes, de comportamento, de transformação moral nesse momento. Isso é um momento de muito aprendizado para cada um de nós. Essa pandemia não veio à toa. É lamentável quantos irmãos desencarnados já partiram, né? Quantos espíritos para o plano espiritual. A saudade, a lembrança de tudo que foi bom na nossa vida vai fazer falta para sempre, para sempre. Né? Nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, tios, avós, não sem grau de parentesco, no geral, né? E a saudade, ela é uma inquilina que ela chega sem contrato, não paga aluguel, mas ela toma conta da nossa mente e diz, dessa forma, sem pagar nada, ela diz, eu moro aí e vocês moram aqui. Isso é uma descontração sobre a saudade, mas é isso mesmo. Ela chega e fica, porque ela existe, e ela é para ser sentida, mas sentida de uma maneira menos dolorosa, né? E aqui, como fala aqui, que a Maria recebeu todos esses filhos em seu ventre. Gente, como é lindo a maternidade, como é emocionante a nossa gestação, o filho desenvolvendo, a gente conversando, acariciando o nosso ventre, pedindo sempre, né, a mãe pede que venha com saúde, que venha bem, mas também temos que estarmos preparadas se não, né? Se vem com alguma alteração fisiológica, é porque era necessário dentro do que a família tem que passar. Mas é muito fácil olhar aquele bebezinho, né? No ventre já é um amor muito grande. Quando nasce, vem para os nossos braços, né, Beth? Que sensação maravilhosa. Que lindo. Quando começa aquele olharzinho, aquele sorriso, para quem teve a oportunidade de amamentar como eu amamentei, aquela troca de olhares. É de muito, mas de muito amor mesmo. Sem palavras, é só amor. Filho cresce, é preocupação para o resto da vida. Para o resto da vida. Casou, a gente continua com a preocupação. Então, receber esse filho, que é uma bênção em nossas vidas, é uma dádiva para cada uma de nós. Ser vó depois é maravilhoso também, que eu sou vó de 2, mas isso é tarefa fácil. A tarefa difícil é você devolver para Deus, que é o verdadeiro dono, né? Os nossos filhos são um empréstimo divino para que a gente cuide, a gente vele, faça tudo que estiver ao nosso alcance. Mas nada nos pertence, nada. Filho, casa, carro, meu filho, meu marido, minha mulher, não. Não é nada nosso. Tudo é um empréstimo divino. Até o nosso corpo. Nós cuidamos bem dos nossos filhos, né? A minha filha desencarnou tem 1 ano e 3 meses, com 31 anos. Meu filho fez 40 no domingo. Então, eu tenho ainda um compromisso, o meu compromisso com ela agora é temporariamente separada, mas podemos nos
desconectar. Agora o meu compromisso com meu filho e meus 2 netos. Então a gente não para, né, Beth? Não para. A vida não para, a vida não cessa. A vida continua. Dói, dói. A Beth é minha professora hoje, porque o meu é muito recente. Eu digo que é uma superação diária, é diária. Um dia aperta mais, outro dia mais ameno, mas eu estou no propósito de transformar a dor da saudade. Para mim, eu ainda intitulo como dor. A dor da saudade em saudade com amor. Mas isso é um processo. Tudo na vida que gera uma transformação é um processo. Eu preciso do tempo para trabalhar isso em mim. Mas eu busco auxílio. Quando aconteceu, eu já pesquisei palestras de perda de entes queridos, assisti muito, muito a Célia Diniz, me ajudou muito, muito, porque ela entregou 2 filhos para Deus. Não foi um só, foram 2. Em épocas diferentes, mas 2 filhos. Elizabeth Kubler-Ross também, que era uma psiquiatra renomada, e ela dá os passos do luto, que são 5 fases. Quem quiser pesquise também, que é interessante você saber lidar com essas 5 fases. Enfim, eu busquei ajuda, eu não fiquei parada. Mas sinto imensamente uma saudade da minha filha, né? Porque, como eu disse anteriormente, é muito fácil receber, entregar. Nós ainda temos o egoísmo arraigado em nossa alma, é meu. Não é. Era o tempo dela, né? Ela veio para esse tempo, e por alguma razão eu tenho que continuar aqui com meu filho Rangel e meus 2 netos, João Guilherme e Kevin. E mais a minha vida social, os meus amigos. Mas o luto, a Beth sabe disso, o luto ele é vivenciado sozinho. É como um deserto. No início, não desmerecendo nossos amigos, não. Mas no início, todo mundo está ao seu redor, te ajudando. Mas cada um tem seus afazeres, tem suas vidas, suas famílias. E acaba que chega uma hora é a minha parte, é o meu resgate, é o meu momento. Mas aí é que você tem que se conectar com o Pai, com o nosso Mestre Jesus, absorver essa força, essa conexão divina, para que a gente consiga suportar. Porque eu achei que eu não fosse suportar. Eu pensei. Hoje eu digo e disse para a Beth, hoje eu sempre me achei uma pessoa com muita fé. Não tinha. Hoje sim eu posso dizer. Eu sou uma mulher de muita fé, muita perseverança, muita resignação, paciência, tenho trabalhado muito a paciência, porque o último pedido da minha filha foi: mãe, você cuida muito de mim. Quando voltarmos para Petrópolis, de São Paulo para Petrópolis, me prometa uma coisa: você vai cuidar de você. Você está esquecendo de você. E eu tenho preocupação. E eu estou cumprindo isso agora. Eu estou cuidando de mim, da minha saúde, exames, enfim. Rotina que todo mundo tem que fazer, né? Mas eu não estava fazendo. Isso eu estou comentando porque eu tranquilizo ela no plano espiritual, dentro do que ela me pediu. E de parte a parte.
Eu também tenho o compromisso de zelar pelo meu corpo, de zelar pela minha saúde. E nesse comentário que eu passei, a dificuldade de entregar um filho, é aí que a gente aprende, na íntegra, essa máxima, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí é que você... Por isso que eu digo, hoje eu tenho muita fé. Hoje eu entendo na íntegra o amar a Deus sobre todas as coisas. Ao próximo como a ti mesmo, o nosso egoísmo ainda fala muito alto, mas também tenho trabalhado isso. Mas entendi que ele me emprestou, eu cuidei, eu zelei com todo o meu carinho, com todo o meu amor, fiz tudo. Porque a melhor coisa é não ter nada de cobrança, né? Podia ter feito isso, eu fiz, graças a Deus. Eu agradeço a Deus, agradeço a espiritualidade, já tive notícias dela, e isso é um conforto para as mães que estão assistindo, que não acaba, a vida não cessa, a vida não termina, a morte não existe. A morte, ela é um jogo escuro de ilusões. Ela não existe. Nós estamos aqui numa passagem, né? Nós não estamos para turismo, mas estamos de passagem. Aonde é o nosso verdadeiro lar? Não é na Terra, no plano espiritual. Todos nós chegamos aqui com o passaporte carimbado. Que bom que não sabemos a data, né? Mas eu gosto muito daquela música Trem Bala, da Ana Vilela, que ali mostra, né? Somos passageiros. E a qualquer momento nós vamos partir. A vida é trem bala. E que aproveitemos ao máximo os momentos que a espiritualidade nos oferta todos os dias. Deus, todos os dias, deixa uma página em branco, né, para a gente escrever essa história. Então, todo dia nós temos essa oportunidade. Chico Xavier disse que se sentia muito pequeno para imaginar a dor de uma mãe que perde seu filho. Mas depois que eu ouvi várias palestras da Célia Diniz, ela cita uma coisa que a Beth sabe, ouviu também. Ela cita um trecho que ela diz que uma mãe chegou para ela e disse: a minha dor é maior que a sua. E ela não se exaltou, mas não gostou. Vamos ter claro. Não gostou, falou: por quê? A sua dor é maior do que a minha. Aí ela disse: por quê? Porque você fez tudo pela sua filha e você perdeu sua filha para a morte. E você sabe onde sua filha está. E você sabe que a sua filha está bem. Eu não. Eu perdi minha filha para a vida. Para a vida. Você sabe o que é isso? Há 3 meses eu não vejo a minha filha. Não sei se está se prostituindo, se está roubando, para manter o vício, manter a droga. Isso é muito duro, porque você não sabe para onde foi. Pode estar aí numa vala morta e eu não sei. Eu perdi minha filha para a vida. A Célia abaixou a cabeça e concordou. Então, a Célia disse que até ali ela achava que a maior dor do mundo era uma mãe entregar um filho, perder um filho. Perder não, devolver, né? E, no entanto, essa mãe chocou. Chocou. É como o Chico dizia, não podemos comparar, mensurar a dor de ninguém, nenhum tipo de dor devemos mensurar. Uma perna amputada, aí vem um irmão e diz: ai, esse dedinho mindinho está doendo tanto.
Aí o que está com a perna amputada vai dizer que o outro está reclamando demais. É a dor de cada um. Não se compara e cada um sente dentro do seu jeito de ser, das suas carências, dos seus sentimentos, enfim. Acho que já falei muito. Vou passar a palavra para Luiz Guilherme ou para Beth e a gente vai interagindo aí. Beth, fica contigo aí. Tá bom. Gente, boa noite a todos que aqui estão. A Edilane trouxe aqui um painel para a gente, né, refletindo sobre a saudade dos dois lados, que é uma realidade. E interessante que os poetas cantaram e cantam a saudade até hoje, né? Ela é uma realidade. A gente tem, por exemplo, uma poesia que foi musicada, que só se tiver alguém aqui da geração anterior à década de 50, de 60, que vai lembrar, que é aquela que diz assim: saudade, palavra doce, e traz-nos tanto amargor. Saudade é como se fosse espinho cheirando a flor. Mas é uma palavra doce. E por que é uma palavra doce? Aí o Braulio Bessa explica para a gente. Ele diz, também autor encarnado: eu já vi muitos poetas falando sobre saudade, da dor que a danada causa e de sua crueldade. Meu resumo é mais miúdo. É a lembrança de tudo que faz falta de verdade. Só se tem saudade daquilo que faz falta, né? E nós temos também amigos que desencarnaram, né? E trouxeram pela mediunidade de Chico trovinhas e poesias sobre a saudade. O Francisco Otaviano, ele traz o seguinte: após deixarmos a terra, o pior que nos alcança é o suplício da saudade que chora sem esperança. Então, ele saudoso dos daqui. Tem um outro que foi um espírita conhecido, que também trouxe uma trovinha pelo Chico, que é Jacques Aboab, e ele disse: estou feliz, mas não livre. Tenho saudades de pai. Estou na dança do índio, que faz que vai, mas não vai. Como é difícil esse desapego, né? E a benfeitora Alta de Souza, né, do seu nível lá de elevação, ela fala assim para gente. Ela transcende aí a definição. Uma trova de saudade? Debalde tento compor. Cedo aprendi que a saudade é sempre filha do amor. Transcende no seu sentido e vai de encontro ao que a Edilane trouxe para a gente, né? Essa transformação da dor, da saudade, em saudade com amor. Esse é o grande desafio nosso, porque os benfeitores espirituais falam dessa dor da saudade, da perda de entes queridos. Nós chamamos de perda, mas é uma despedida, é uma entrega, né? E tem uma mensagem dele muito conhecida dos espíritas, em que ele coloca o seguinte, ele diz assim, sobre a perda de entes queridos, o nosso querido Emmanuel diz assim: não há nada que se compare com a dor da saudade daqueles que se despedem dos entes queridos.
É uma dor profunda. E ele completa: nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração, regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhe os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Então, é um benfeitor espiritual reconhecendo a dor que nós, no nosso estágio evolutivo, que ainda muitas vezes não temos aquela convicção, aquela certeza da continuidade da vida, sentimos. E aí nós perguntamos o seguinte: como agir diante dessa dor? E é ele mesmo que vai responder. Aí ele dá a receita para a gente. Ele diz o seguinte: quando essa provação te bate à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração. Não alimente essa tristeza. Ele dá a receita para a gente. Porque os chamados mortos são apenas ausentes, e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Então, ao mesmo tempo que ele reconhece que no estágio, no nível que nós nos encontramos, nós ainda sentimos essa dor profunda com a despedida de um ente querido, seja ele qual for, um filho, uma filha, um irmão, um pai, uma mãe, um avô, um amigo, seja qual for, é preciso reprimir o desespero e diluir a corrente da mágoa para não fustigar o coração dos nossos entes queridos. Essa é uma receita, assim, valiosa para nós, porque ele continua dizendo que os nossos entes pensam, lutam, sentem, choram, se inquietam pelos que ficaram, e eles tremem cada vez que os laços afetivos que ficaram aqui se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Então, se nós amamos os nossos queridos que partiram, nós precisamos compreender de que forma nós devemos agir para levar tranquilidade e serenidade para o coração deles, para libertá-los, né, do sofrimento causado por nós. E aí nós trazemos uma história muito singela, que foi narrada pela mediunidade de Ivone Pereira, no livro Ressurreição e Vida. Acho que muita gente que está assistindo, né, e participando aqui, os amigos com a gente, vão se lembrar dessa história. Essa história, ela está, eu vou mostrar a capa do livro, nesse livro aqui, ó, Ressurreição e Vida. O espírito Leon Tolstói, que passou essa história pela mediunidade da dona Ivone Pereira, ele desencarnou em 1910, e alguns anos depois ele passou a escrever alguns contos pela mediunidade dela. Ele já era um espírito de gabarito espiritual, de esclarecimento, é um escritor russo, autor de um livro muito conhecido nosso, que é Ana Karenina, que virou filme, né? Inclusive, nesse livro, há uma personagem, nessa história que ele escreveu quando encarnado, que se suicida depois de muita decepção na vida, de muita dor. E quando ele chega ao mundo espiritual, ele observa que muitas pessoas influenciadas pelo seu livro tentavam fugir da vida pelo mesmo caminho que a personagem dele. E ele pede a Jesus, ele pede aos seus maiores a oportunidade
de corrigir essa ideia equivocada que ele havia deixado, porque ele não apresentara no livro as consequências do suicídio. Então, ele escreve, pela abençoada mediunidade de Ivone Pereira, várias histórias mostrando a nós encarnados qual é a consequência do suicídio, que ela não vai resolver problema algum, que a vida vai continuar e os problemas vão junto conosco. E ele tem essa oportunidade. Nessa história, ele não vai falar a respeito de suicídio, mas ele vai trazer uma lição lindíssima para a gente. A história se chama O Sonho de Rafaela. Ele conta que ele se encontrava numa região espiritual e ele precisava, para o seu aprendizado, né, para o seu crescimento espiritual, voltar à Terra como espírito para realizar aqui um trabalho. E ele se sente atraído, ele viveu na Rússia, e se sente atraído para esse trabalho para uma região da Itália, uma região onde viviam pobres camponeses. E quando ele chega àquela região italiana, ele se lembra que quando ele estava encarnado na Rússia, ele tinha uma preocupação social muito grande e ele buscava camponeses para tentar aliviar a dor daquela população tão sofrida. E ele se sente imbuído desse mesmo desejo. E ele avista uma choupana muito pobre. E havia à beira dessa choupana, dessa palhoça, um grupo de mulheres conversando amistosamente. E ele se pergunta, que mulheres tão simples que vivem da agricultura têm tanto para conversar ali e demonstrando assim muita alegria, muita animação. E ele se aproxima e começa a ouvir o relato. E, de repente, ele ouve uma delas falar assim, conta, senhora Rafaela, conta o sonho para Gertrudes, para ver se ela para de chorar. Há 2 anos que o seu pequerrucho se foi, que Deus levou, e ela não para de chorar. Conta, Rafaela, o seu sonho. E aí, Rafaela, que tinha entregado uma filha a Deus, né? De que ia fazer 3 aninhos de idade, a menina se chamava Ada. Ela se sentia profundamente amargurada, sem ânimo nenhum, sem vontade de comer, sem vontade de ir para o campo, sem vontade de viver. E aí a atenção, ele contando essa história e deixando registrada para a gente, porque muitas vezes essa falta de vontade de viver, ela vai nos levar a adquirir uma doença que vai até diminuir o nosso o nosso tempo de vida por oportunismo. É uma entrega passiva à doença. Então, ele coloca isso, ela não tinha mais vontade de viver. E há 6 meses ela se encontrava nesse estado de choro e de lamentação e de revolta contra Deus. Mas, certa noite, ela teve um sonho que reformulou toda a sua percepção de vida. Vejam a misericórdia divina. Jesus, o nosso governador espiritual, fazendo chegar aos corações a consolação de alguma forma. De alguma forma ela chega. Em todas as épocas, sempre que chegou, em todos os espaços. E aí ela sonha. E no sonho, ela foi convidada para ir a uma festa. Chegando a essa festa, ela observa que ela se passava num espaço bem distante, como se fosse no céu. E ela só vê crianças brincando, crianças alegres, crianças felizes. E ela fica extasiada. E, no seu entender, as crianças corriam com asinhas que as ajudavam a acelerar o passo.
Eis que, de repente, naquele enlevo daquele sonho, daquele espaço lindo, ela observa uma criança triste, sentada, sem brincar com as outras. Era a sua Ada. Molhadinha, molhadinha. E ela se aproxima e fala: Ada, minha filha, sempre tão alegre, por que você não está com as crianças brincando? E a menina, triste, chorosa, com as roupas molhadas, ela diz: mamãe, eu quero, mas eu não posso. Mas por que, minha filha? O bondoso Deus não está cuidando de você aqui no céu? Ela diz: eu não posso, porque as tuas lágrimas estão encharcando as minhas roupas e me pesando. Eu não consigo brincar com as outras crianças por causa das tuas lágrimas de revolta. As suas blasfêmias contra Deus, elas me impedem de voar, de brincar. E aí, aterrada, assustada, ela percebeu o quanto ela prejudicava a sua Ada. Eram as suas lágrimas de revolta que impediam a filha de brincar. E também o fato dela não acatar a vontade divina. Ela prometeu à filha que jamais choraria de revolta, que não reclamaria, e porque ela queria a felicidade da sua filha, queria vê-la brincando junto com as outras crianças. E nisso ela acorda. Mas ela acordou com uma felicidade muito grande no peito e com a certeza de que a sua filha vivia. A sua filha não tinha sido levada para um país incomunicável em que ela jamais pudesse ter acesso. E ela, tomada dessa felicidade, ela foi para a porta da sua choupana dividir isso com as suas vizinhas e com as amigas. E nisso, eles trazem a mãe, uma mãe que já tinha, que estava chorando há 2 anos pelo seu filho. Ela chama as amigas, relata o sonho, e o Leon Tolstói, ele conta para a gente que naquele dia ela já havia contado esse sonho 10 vezes, levando a consolação para as pessoas. E mais interessante é que Leon Tolstói, ele diz para nós divulgarmos essa história, para que ela chegue a todos aqueles corações que choram com revolta, para todos aqueles corações que blasfemam contra Deus, para que eles possam, pelo exemplo de Rafaela, também se sentirem confortados. E a Edilane lembrou as colocações de Célia Diniz, né, que entregou 2 filhos. E aí eu vou trazer para vocês uma outra informação dela, ela dizendo: se a única forma da consolação dos nossos entes queridos que partiram chegar até nós, a única forma de consolação forem as cartas psicografadas, for a mediunidade, Jesus seria muito injusto. Porque em quantas regiões essa mediunidade não é entendida e não existe como aqui no nosso país? E esse fenômeno das cartas familiares é muito recente, ele se acentuou pela abençoada mediunidade de Chico Xavier, esse médium amor no coração, que sabia, que tinha empatia pela dor de todas as pessoas que iam até lá. Então, se a consolação viesse só pelas cartas, haveria muita injustiça do nosso governador espiritual. A consolação, ela chega principalmente pelo entendimento das leis de Deus. Nós precisamos buscar entender as leis divinas que regem as nossas vidas.
E o Evangelho de Jesus, ele traz para nós a lei divina está no Evangelho do Cristo. De forma simbólica, mas nós vamos, com a ajuda da doutrina espírita, buscando entender essas leis e encontrar ali. É preciso termos a confiança nessas leis que regem as nossas vidas. Essas mesmas leis, como apresenta o filósofo, espiritualista, Pietro Baldi, num livro chamado As Leis Divinas. Essas leis regem as nossas vidas da mesma forma que as leis materiais regem o nosso universo material. Assim como nós temos as leis físicas, né? Nós temos as leis morais regendo as nossas vidas. Como é importante esse conhecimento para nós. E a doutrina espírita vem nos apresentar um mundo espiritual com uma dinâmica nunca entendida até então. A mediunidade de Chico Xavier vem mostrar para a gente esse dinamismo através das centenas de livros que ele escreveu, né? Tem um livro, Voltei, do irmão Jacó, que eu sei que várias pessoas que estão aqui no grupo hoje já estudaram até recentemente em grupos e particularmente. O irmão Jacó ali, quando ele é recebido na espiritualidade pela sua filha Marta, que no livro é chamada, né? Pela sua filha Raquel, que no livro é Marta, né? Ele troca o nome ali. Ele diz que ela estava lindíssima. E aí eu me lembrei da fala ali da Edilane no início, quando leu o trechinho da Maria João de Deus, né? Que os nossos filhos, aí que ele diz, mais que filhos, nós somos todos irmãos, né? É preciso que os considerem os filhos como irmãos bem-amados. E tem um momento que o Frederico Figner, que é o irmão Jacó, ao ser recebido de braços abertos pela filha, que avança para ele, carinhosa, o abraça, e ela diz, paizinho, agora precisa descansar daquela luta. Ele estava prestando atenção na sua desencarnação, no processo, porque ele queria narrar isso pelo Chico Xavier, como ele narrou, né? Papai, agora é preciso descansar. E aí ele diz assim, o pranto de júbilo e reconhecimento correu-me abundante dos olhos. Quem era Marta naquela hora para mim? Minha filha ou minha mãe? Ela partiu nova, a gente não sabe bem a idade, mas ela era primogênita na faixa dos 20 anos. Era minha filha ou minha mãe? Difícil responder. Sabia apenas que a presença dela representava um mundo diferente e nova revelação, e entreguei-me aos seus carinhos, com confiança, experimentando felicidade impossível de descrever. Esse é o destino quando a gente se entrega e aceita as leis divinas na nossa vida, sem conformação, sem revolta, sem blasfêmia. Né? E ele vai narrar para a gente como era a instituição que a filha prestava concurso, onde ela trabalhava, e ele diz que ela abrigava crianças de 7 a 12 anos de idade, a organização do plano espiritual. Aqui é um modelo imperfeito, nós temos ainda muitas falhas a corrigir aqui na Terra, e essas colônias, elas já estão muito além em avanços sociais. Crianças de 7 a 12 anos, e quem é que cuida? Os encarnados que estão lá. Então, às vezes, pode ser um ente querido nosso, e a gente está aqui lamentando a ausência dele, atrapalhando o trabalho deles lá. Uma mãe nossa, uma filha nossa, né? Então, eu agradeço a Deus, como diz a Célia Diniz, dessas despedidas dolorosas, dessa entrega que a gente tem que fazer de filhos
que a gente nunca espera que um filho vá antes da gente, mas a programação reencarnatória, ela está além do nosso entendimento enquanto encarnados, e às vezes a programação é essa, a gente só não sabe anteriormente. Então, essa entrega, eu agradeço a Deus, que ela foi feita depois do Evangelho ter chegado ao meu coração, com o esclarecimento da doutrina espírita, para a gente poder, não é, Edilane? Faz toda a diferença na vida da gente. Luiz Guilherme também, que passou pela despedida da mãe, faz toda a diferença, né, para nós. Então, meus amigos, eu vou passar aqui agora para o Luiz Guilherme, porque a gente se empolga, tem tanto exemplo maravilhoso na literatura espírita. Eu digo, se tiver alguém aqui passando por essa dor da despedida, mergulha no entendimento da doutrina espírita. Leia as cartas consoladoras psicografadas pelo Chico, o livro Enxugando Lágrimas, olha que nome, né? Retornaram cantando. Então, a mensagem que nós encontramos ali, elas não são só para aqueles familiares, não. Elas são universais, elas trazem missão de vida para todos nós. Sempre tem um ensinamento para a gente. Então, com muita alegria aqui que eu vou passar a alegria de estarmos juntos, né, falando de um tema tão importante que deve ser tratado com muita frequência, que é essa questão da saudade dos dois lados da vida, encarando a morte dessa forma, né, como uma transformação, né, como uma despedida, como até breve, e que a gente possa aproveitar o tempo que nos resta aqui de uma forma muito útil, e como dizem os entes queridos e os benfeitores, canalizemos esse amor e esse aquelas pessoas que necessitam nesse momento de qualquer gesto de carinho e de auxílio, mesmo material, de qualquer forma que seja. Olhemos pelos filhos dos outros, por outros pais que aqui estão saudosos. Então, passando aí a bola agora para o Luiz Guilherme. Obrigado, Beth. Obrigado, Beth. Obrigado, Edilane. Muita alegria a gente estar aqui reunidos, podendo falar, né, disso que de certa forma, nos afronta, né? E a gente está cada um vivencia isso de uma forma, cada um sente isso de uma forma. E é uma beleza que a gente vai falar da saudade, porque eu nunca gosto dessa coisa, a perda de entes queridos, palestra, eu acho isso tão pesado, porque a gente tem que entender isso como uma passagem. A gente tem que, em primeiro lugar, retirar da palavra morte todo o peso que existe sobre ela, né? Porque a gente vai carregando a palavra morte com muito peso, com uma questão muito fúnebre, e a gente tem que entender, principalmente nós espíritos, como uma passagem, como um momento leve, como uma libertação de algo pesado que é o corpo físico, né? E chegou o momento de voltar à vida verdadeira. Essa é uma vida aqui de passagens, de idas e vindas. E é interessante quando a gente pega a palavra saudades, né? Porque se você for no inglês, não existe. Você vai tentar traduzir a palavra saudade no inglês, não existe. É o I miss you, ou seja, eu sinto falta. E aí a gente já tem essa, né, saudade de sentir falta de. E aí eu queria também, de certa forma, desmistificar um pouco desses saudades e falta, que eu também não gosto de confundir um com o outro. E eu acho que quando a gente vai, como a gente faz parte da doutrina que tem como bandeira a fé raciocinada, quando a gente vai raciocinando nas palavras, nos sentimentos, e dando nome aos sentimentos e entendimento a eles, eu acho que a gente passa por todo esse processo de uma forma mais leve. Então, eu sinto falta de... E, na verdade, a saudade não é
uma falta, foi até como a mensagem de abertura, né? Saudade não é uma falta, saudade é uma presença. A gente tem que entender que saudade é uma presença. Porque você não sente saudade daquilo que não faz presença ou não fez presença na sua vida. Então, a saudade não é falta de alguém. A saudade, ela é presença de alguém que marcou, que impressionou de uma forma positiva a caminhada, a jornada na Terra. Então, a gente já entendendo que as saudades não sinalizam essa falta, mas uma forte presença dessa pessoa no nosso coração, a gente já começa, opa, a banda está tocando diferente. Porque a minha definição era ausência e não presença. E aí a gente podendo refletir um pouquinho mais a fundo, eu não tenho possibilidade de sentir saudades daqueles que não imprimiram em nossos sentimentos uma vivência de amor. Né? Então, às vezes a gente vai rememorar nas nossas infâncias algum vendedor de uma padaria, algum verdureiro, alguém que a gente, às vezes, vez ou outra, lembra. Nossa, aquela pessoa que não fazia parte da família, sabe? Aquela pessoa que, de repente, você olha na sua infância, na sua adolescência. Nossa, esse senhor que não fazia parte da família, mas fazia parte de uma rotina. Vez ou outra eu lembro dele. Gente, isso é saudade. Porque a presença dele ainda está viva em nós. A presença dessa pessoa está viva em nós e que, por vez ou outra, ele vai lá e dá um sopro. Estou aqui, né? Então, saudades, ela não representa a falta de, mas sim a presença de alguém. E aí eu lembro de outro clássico, né? A Beth trouxe Leon Tolstói, eu vou trazer Exupéry. O Pequeno Príncipe. Tem um trecho fantástico que é conhecido por todos, que nós nos tornamos eternamente responsáveis por aquele que cativamos. Mas se a gente for pegar essa palavra cativar, tem até uma musiquinha espírita, né? Cativar, cativou. Aí vamos entender, se a gente já entendeu a palavra saudade, vamos entender a palavra cativar. Cativar é tornar cativo. A pessoa vive num cativeiro, prisioneiro. Olha que encrenca. Então, nós nos tornamos eternamente responsáveis por aqueles que nós tornamos prisioneiros. Então, a gente vai ter que, né, olha só, dar conta disso. E dar conta disso é complicado. Então, vamos entender um pouco dessa tornar-se eternamente responsável por aquilo que cativamos, por aquilo que prendemos. E aí está a grande diferença entre sentir falta e sentir saudade. O sentir falta é mais ou menos esse cativeiro. É semelhante a esse cativeiro. E as saudades, ela tem um tom de libertação. Né? Um tom de que, como foi falado aqui pela Edilane e pela Beth, de saber vivenciar esse momento, libertando a pessoa. O próprio, né? Eu gosto muito da interpretação de Haroldo quando Maria vê o Cristo na cruz. Porque para a gente, quando a gente olha essa passagem de Jesus na cruz, a gente fala, e ele fala assim, nesse estudo ele fala assim, é o governador espiritual da terra, é o enviado, é o Messias, é o Cristo. Mas para Maria, é o Filho. Ela está vendo ali ser crucificado e ser morto, de forma muito injusta, o próprio Filho. E Maria soube libertar, sentir as saudades de vida, que é uma forma positiva de lembrança. Era tão bom, não é aquela coisa, como está no Evangelho, melancólica. Não é a melancolia, aquela nostalgia, e a gente vive aquela depressão, né? Vou para debaixo do edredom, comer sorvete e ficar lembrando. Não.
É uma lembrança saudável. Nossa, aquela vez que a gente riu. Olha só, a gente pode ficar conversando. Não assim, ai, como você faz falta aqui, como você sente falta. Isso é cativeiro. Né? Olha só a situação que a gente está pensando. Você aqui ia ajudar tanto. Isso é cativeiro. Agora, quando a gente para e pensa, nossa, se lembra aquela vez que a gente riu a tarde inteira? Aquilo foi tão bom, né? Poxa, isso veio uma lembrança agora. Isso é saudade. É a grande diferença. E tem uma frase do Chico, né? Como a gente falou aqui do Chico, que saudades é uma dor que fere nos dois mundos. E essa palavra fere, ela é bem forte, né? Acaba ferindo. E a gente está falando de saudade dos dois lados, é um sentimento que está aí dos dois lados. Então, portanto, para essa saudade não ferir, ela tem que saber ser vivenciada. Então, a gente não pode ser algo que está fora, né, que eu possa sentir algo fora do meu controle, como até a Edilane deu esse exemplo, né? Ah, tá batendo aqui, a gente simplesmente sente. Né? Eu passei por esse processo, a gente vê assim, poxa, eu sou espírita, aí fica aquelas cobranças malucas, né? Espírita não chora, igual o homem não chora, né? Espírita, se é espírita homem, então que não pode chorar? Que história é essa? Não. O processo de luto é saudável, é natural. O processo, né, de lembranças, a gente tem os momentos que vai ter que mexer nas coisas, vai ter que mexer no armário, vai ter que tirar, vai ter que, né, desmontar móveis. Olha só. E quando a gente está fazendo esse processo, isso é algo que se a gente não souber fazer da forma devida, pode ser um impacto psicológico muito forte, muito negativo. Então, eu tenho que saber conduzir todo esse processo. E a doutrina espírita mostra justamente os passos para eu saber conduzir esse processo de uma forma saudável ou, de certa forma, que vai menos abalar as estruturas do meu ser, a arquitetura espiritual nossa. Então, a gente chega aqui, né, nessa conclusão de que ela não pode ser algo que eu sinto que está fora do meu controle, é algo que eu devo aprender a lidar. E, acima de tudo, se essa saudade, né, passar significa que não mais amo, porque às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, eu não estou mais sentindo... Vai que vivenciou todo o luto e tudo mais, aí de repente se pega assim, poxa, eu não estou mais chorando pelo meu filho, eu não estou mais chorando pela minha mãe. Isso quer dizer que eu não estou mais amando ele? Não. De forma alguma. Isso quer dizer que cicatrizou. Eu gosto muito, a Eni está bem presente, a Eni fala sobre o perdão. Que quando você perdoa alguém, você não perde a memória esquecendo o que aconteceu. Mas como é que, aí ela falava, né? Quando é que você sabe que foi capaz de perdoar? Quando a pessoa entra no mesmo recinto que você está e você não sente nenhum abalo emocional. Tá tudo bem, ela entrou. Eu já perdoei ela, olha que bom. Agora, quando ela entra, a gente sente aquele abalo todo, íntimo, né? Vontade de esganar, vontade de pegar no pescoço. Não houve perdão. E aí tem uma definição que eu gosto muito sobre o perdão. E eu gosto de alinhar ele à saudade também. Que o perdão é como uma cicatriz. Ou seja, você olha, mas você não sente mais a dor. Mas você lembra do que aconteceu. Ah, aquilo aconteceu. Você não fica desmemoriado. Aquilo aconteceu. Então, o perdão é como uma cicatriz. A saudade, de certa forma, também é isso. Ficam as lembranças. Quando você olha as lembranças, quando você mexe numa cicatriz, você sente até aquela aflição, né? Dá um nervoso mexendo na cicatriz. Porque parece que você está voltando àqueles sentimentos de raiz. Então, peraí, perdão é como uma cicatriz. Você olha e não sente mais a dor, mas lembra do que aconteceu, mas não está mais sentindo a dor. As saudades é a mesma coisa. Você olha, o ente se foi, a pessoa fez a passagem, tomou seu barquinho e foi lá para o plano espiritual e foi recebido por outros irmãos que estavam com saudades dessa pessoa. E aí você para e pensa, poxa, eu não posso ser egoísta, né? Eu tenho que dividir um pouquinho também com aqueles que já foram. E aí você também pensa, poxa, as saudades demonstram justamente isso, uma cicatriz. Mas uma cicatriz
positiva, não uma cicatriz de guerra, como é do perdão, mas uma cicatriz que mostra assim, essa pessoa marcou o meu ser. E quando eu olho essa marca, isso me devolve amor, isso me alimenta. Não faz com que eu tente mantê-lo em cativeiro através dos meus pensamentos, através das minhas escolhas. Então, que a gente possa, de certa forma, entender o processo. E, de fato, vivenciar esse momento de cabeça erguida. Às vezes a gente vai baixar a cabeça para chorar um pouco. Normal. Eu não posso chorar. Não, chorar é normal. O espírita chora? Chora, sim, é claro. Como assim o espírito não chora? Vai sentir o processo. E esse processo, ele vai estar o quê? Desenvolvendo o seu ser. Vai estar, de certa forma, lembrando, a saudade é dos dois lados. Lá, a pessoa está no mesmo processo. E aí também está desenvolvendo o ser dela. E depois que essa conexão magnética com o dia a dia, a rotina, que ela possa ser positiva e não aflitiva, como a história que a Beth trouxe. Senão a gente, através desse cordão magnético que a gente tem na conexão de amor, a gente vai estar jogando, né, um aguaceiro para lá que a pessoa não vai conseguir nem se movimentar. Né? Então, acho que é um pouquinho disso que a gente quis trazer e deixar, né, esse momento como um momento leve. Tire morte é transformação. Morte é transformação. Quando eu pergunto assim, qual é o oposto de vida? Morte? Não. A vida não tem um oposto. O oposto de encarnar é desencarnar. A pessoa encarnou, desencarnou. Um é o oposto de outro. Agora, qual é o oposto de... Se vida não tem oposto, não é dual, porque vida é plena, a vida ela nunca deixa de ser, gente. Então, a vida não existe dualidade quando a gente fala a palavra vida. A palavra vida é uma das palavras mais fortes que existem, porque ela não tem dualidade, ela não tem oposto, ela não tem inverso. Peraí, então e a morte? Qual é o oposto de morte? Inércia, paralisia. Isso é morte. Quando a gente paralisa, a gente morreu. A gente está morrendo. E por quê? Então, e aí, quando a gente para e pensa, então, se o oposto de morte é inércia, qual é o oposto da inércia? Transformação. Morte é sinônimo de transformação. Lei da destruição, em Kardec. Movimentos de transformação do casulo, né, da lagarta ao casulo, a borboleta. E assim a gente vai se transformando para a vida. Obrigado, Edilane, obrigado, Beth, por estarmos aqui reunidos. O tempo foi pequeno, viu? Né? Ficaríamos 2 horas, como diz o Pedro do Geal, né? Até meia-noite é cedo. Né? Porque o assunto é vasto, né? E nós temos que realmente manter a fé e a esperança em nossos corações diariamente, renovando os nossos pensamentos e as nossas atitudes, né? O luto é uma adaptação e uma reconstrução, mas muito necessário de ser vivenciado, porque se você acumula ou você retém o luto, você está acumulando enfermidades lá para frente, que uma hora vai explodir, uma hora vai extravasar, o corpo vai gritar. Então, ele existe para ser vivenciado, mas da melhor maneira possível. Né? Seguindo o Evangelho de Jesus, a doutrina nos traz tanta ajuda, né? Através dos livros. Até separei pergunta do Livro dos Espíritos e o Evangelho, mas não deu tempo. Né? Porque tem aqui muita explicação que a pessoa pode pesquisar, perdas de entes queridos, as perguntas aqui do Livro dos Espíritos. No Evangelho, muita coisa também para nos confortarmos. Então, é encarar.
é um desafio, todo processo é um desafio, mas a gente tem que abraçar. E tem que sempre pensar que aquilo que a gente sente, lá eles também recebem. Né? Então, que enviemos, apesar de que eu ainda estou no processo da dor, que dói, processo, eu estou no início, mas eu estou lutando para essa transformação e eu vou conseguir, porque eu sou uma pessoa determinada. Eu, quando abraço uma coisa, eu vou até o fim. E é para o meu bem e para o bem da minha filha no plano espiritual. Porque é muito ruim sentir a dor. Eu quero transformar essa dor em saudade com amor. Como o Luiz Guilherme disse, as lembranças, as fotos, as alegrias, relembrar todos os momentos bons que vivenciamos. E, principalmente, eu agradeço a Deus a confiança que Ele depositou em mim de cuidar da Ellen em 31 anos. Isso foi uma bênção para mim. Era o tempo dela. Mas então, isso já é um consolo, né, Beth? É um conforto. Cumprimos a nossa missão. Gostaríamos que estivesse ao nosso lado, pelo nosso egoísmo ainda mal trabalhado? Sim. Mas entender que era o tempo de cada um. O tempo da mãe do Luiz Guilherme, o tempo da filha da Beth e de outros que estão aí nos assistindo. Né? Mas manter muito a fé e a esperança. Essa transformação, o planeta está em transformação, né? Que possamos nos modificarmos, nos reformarmos diariamente, deixando aflorar as nossas virtudes e vencendo os nossos vícios, que todos nós temos. O orgulho e o egoísmo, então, tem que ser muito trabalhado. Mas uma forma da gente suportar a nossa dor é ir de encontro à dor do outro, a empatia à dor do outro, né, Beth? Isso ajuda muito a suportarmos a nossa própria. Porque ao ouvirmos o outro, peraí, não é tão, a minha não é a maior dor do mundo. Eu nunca avaliei assim, a maior dor do mundo. Porque a gente não pode avaliar, mensurar a dor de ninguém. A dor da perda de um filho é uma dor imensurável, é uma dor indescritível. Mas e a dor do meu irmão, que perdeu nessa pandemia uma família inteira? Como fica essa pessoa? Então, a minha dor não é a maior do mundo. A Célia foi muito feliz no que ela disse para essa senhora e a senhora falou para ela. Né? Que para ela a dor de não ver a filha 3 meses e não saber o paradeiro da filha era pior. Então, qual é a dor maior? A de cada um. Não tem que comparar. Né? Jesus veio para fortalecer os nossos corações na nossa dor. Ele, o tempo todo, ele está direcionando o melhor para cada um de nós. E lembrarmos do nosso mentor espiritual ou mentora espiritual. Hoje eu não estou bem. Eu estou meio desanimada. Me ajuda, chama, que eles estão muito ocupados. A gente tem que ter humildade também para chamar o nosso mentor. Me ajuda hoje, me fortaleça um pouco mais, porque hoje estou precisando, amigo ou amiga, né? Mas existe espíritos amigos, familiares, simpatizantes a nós, que nos ajudam e a gente nem sabe. Mas a ajuda vem em todo o tempo. Então, aqui a gente não está falando só como espírita, né? Podem ter católicos assistindo e de outras religiões, mas a separação é a mesma, né? Existe esse até breve. Um dia iremos nos reencontrar. E é isso que eu penso. É só um até breve. Nós ainda temos algo a fazer aqui.
Elas já estão bem lá no plano espiritual. Eu tenho essa certeza, a Beth tem essa, e o Luiz Guilherme tem. Luiz Guilherme também já até recebeu psicografia da mãe, né? Isso é uma coisa assim, que são provas que a gente tem, são provas. Você vê o que a Célia passou, de tanto procurarem ela teve que lançar um livro, porque ela ali, ela disse que se deu conta que ela já tinha todo tipo de perda. A única perda que ela não tinha era suicídio na família. Aí ela lança o livro dela, né? Vencendo a Dor da Morte, que se tornou best-seller, né? E ela não tinha pretensão de escrever, mas de tantas perguntas, o que eu faço, ela começou a reunir as separações de familiares, falou, eu tenho muita coisa para escrever. E sim, ajudou, e ajuda muitas pessoas. E é isso que a gente tem que fazer, é ter empatia com a dor do outro, amar ao próximo mais do que a gente diz que ama, né? Como a si mesmo, mas muitas vezes não é. Então, que sejamos mais para as pessoas. Que é dando que se recebe. Francisco de Assis disse isso na prece. É dando que se recebe. Quando sai do fundo do seu coração, você não precisa fazer uma barganha. Você recebe automaticamente. Se fluiu do seu coração, com a sua vontade, com o seu amor, é tentar passar o melhor. Somos falhos, imperfeitos no mundo de provas e expiações, mas nós podemos fazer mais. Eu tenho essa certeza dentro do meu coração, como vocês também. Né? Ser mais. É ser e não ter. Ter, acaba, fica tudo aqui. Mas ser é o que a gente vai levar conosco, dentro de nós, do que nós constituímos de bom. Né? Fazendo por nós mesmos, nosso compromisso de nos cuidarmos e cuidar dos outros também. Fazer o bem sem ver a quem. Eu penso assim e agradeço imensamente. Para mim foi uma oportunidade única, né? Vamos fazer outras. Mas de estar aqui, se colocar um pouco nas dificuldades e nas superações, porque eu estou me superando. Eu vejo isso no dia a dia. Existe a superação. É um dia de cada vez. Mas eu não estou me entregando, porque a pessoa não pode se entregar. A pessoa tem que lutar por ela e pelo ente que está no plano espiritual. Os dois lados. Né? Porque senão depois vai sofrer com enfermidades ou sofrer quando partir. Porque não fez, não lutou. Vivencie o luto, mas vença-o a cada dia. Né? A cada dia se fortalecendo um pouco mais. E que possamos agradecer imensamente essa oportunidade desse encontro. Muito obrigada, Luiz Guilherme, muito obrigada, Beth, por esse encontro maravilhoso, por essa noite abençoada, que com certeza nossos entes assistiram, estão junto do plano espiritual vendo essa palestra e vendo a irradiação do nosso amor, ainda que imperfeito, mas do nosso melhor que nós estamos enviando para eles. Né? E enviando nesse momento para todos que estão assistindo e que também perderam seus entes queridos, se separaram temporariamente, né? Que a vida continua, a vida não cessa, né? E que possam receber também. A vida é uma fonte eterna. Né? Aqui nós só estamos plantadinhos, mas a nossa casa, chegar lá, nossos entes já estão com a casa pronta, né, Luiz Guilherme? Quem sabe, né? Para nos receber. Vamos aguardar. E eu gostaria mais uns minutinhos para passar o vídeo,
né, de uma historinha que conforta muito os nossos corações e de uma sabedoria dessa mãe, né, que soube conduzir a fala para o seu companheiro quando os filhos partiram. Joias devolvidas. Narra uma antiga lenda árabe que um rabi religioso dedicado vivia muito feliz com sua família, esposa admirável e 2 filhos queridos. Certa vez, por imperativos da religião, o rabi empreendeu longa viagem, ausentando-se do lar por vários dias. No período em que estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos 2 filhos amados. A mãezinha sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte e sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente: como dar ao esposo a triste notícia? Sabendo o portador de insuficiência cardíaca, temia que não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece. Rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, num final de tarde, o rabi retornou ao lar. Abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu para que não se preocupasse, que tomasse o seu banho, e logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos após, estavam ambos sentados à mesa. A esposa perguntou sobre a viagem, e logo ele perguntou novamente pelos filhos. Ela, um tanto embaraçada, respondeu ao marido: deixe os filhos. Primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou: o que aconteceu? Notei você abatida. Fale, resolveremos juntos com a ajuda de Deus. Enquanto você esteve ausente, um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que as guardasse. São joias muito preciosas. Jamais vi algo tão belo. O problema é esse. Ele vem buscá-las, e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz? Ora, mulher, não estou entendendo o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. Por que isso agora? É que nunca havia visto joias assim. São maravilhosas. Podem até ser, mas não lhe pertencem. Terá que devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E o rabi respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las. Eu a ajudarei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda, e durante a sua viagem veio buscá-los. Eles se foram. O rabi compreendeu a mensagem, abraçou a esposa e juntos derramaram grossas lágrimas, sem revolta nem desespero. Os filhos são joias preciosas que o Criador nos confia, a fim de que as ajudemos a burilar-se. Não percamos a oportunidade de enfeitá-las de virtudes. Assim, quando tivermos que devolvê-las a Deus, que elas possam estar ainda mais belas e mais valiosas. Gratidão. Resumo essa noite com uma palavra: gratidão. Gratidão, com certeza. Tenha uma vida abençoada, iluminada, que todos tenham um excelente refazimento de suas energias, abençoados pelo nosso Mestre Jesus, e que possamos, com muita fé, enfrentarmos o restante da pandemia e vamos sair vencedores. Perseverança, né? Esperança, amor no coração e muita fé. Confiar naquele
e na oportunidade que Ele deu para cada um de nós que estamos aqui. Olha que noite linda, abençoada. Né? Vamos repetir. Né, Luiz Guilherme? Com a sua ajuda. Verdade. Que isso. Muito bom. Obrigado, Beth. Obrigado, Gilane. Obrigada a vocês todos. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Oi, Gilane, você quer falar? Você tinha me falado para... fala, sim, você tinha falado para te lembrar do culto, né, de Natal. Então, semana que vem a gente vai ter o culto de Natal aí com a Eni, aí a gente vai casar aí isso, a gente vai casar as casas aí, né? O Oswaldo Cruz e o SBE. Também a UEA, que também tem palestra nesse horário, aí a gente vai ter a Maria Regina Quadri com a gente. E aí a gente vai fazer esse culto em conjunto, às 8 horas, no dia 24. Depois, no dia 31 também, às 20 horas. Então, não ficaremos sem palestra. Tá certo. Até o nosso próximo encontro. Vai ser um culto no lar natalino. Isso. É isso que temos que fazer. Gente. Tchau, tchau. Agradecer ao aniversariante nobre, que é Jesus. Boa noite para todos. Muito obrigada.